Olá, eu sou Érica Costa de Alvarenga, professora de anatomia da UFSJ, e hoje nós vamos estudar sobre miologia. Bom, o aparelho locomotor ele é composto por ossos e músculos, e a conexão entre os ossos para que ocorra um movimento é denominada de junturas ou articulações, né? Os ossos são os elementos passivos do movimento, os músculos são os elementos ativos e as articulações é o que vai gerar a mobilidade e o deslocamento do corpo humano. Bom, os tipos de músculos que nosso organismo apresenta, né, segundo a sua morfologia e as suas funções, são o músculo liso, estriado esquelético e estriado cardíaco. As células do músculo liso são células que apresentam uma morfologia, né, citológica aqui, fusiforme, sem estriações transversais. Apresenta uma contração lenta e tem um controle involuntário, presente nos nossos órgãos internos, como, por exemplo, o nosso trato gastrointestinal. O músculo estriado esquelético, que vai ser o objeto de uma grande parte aqui dos nossos estudos agora, neste momento, vão ser células cilíndricas alongadas, multinucleares, com várias estriações transversais. Apresenta uma contração rápida e um controle voluntário. O músculo estriado cardíaco são células alongadas e ramificadas, com muitas estriações transversais também. São unidas por regiões denominadas de discos intercalares, tá? E possui uma contração involuntária, um controle involuntário, com uma contração vigorosa e rápida. Então aqui vocês podem ver uma lâmina histológica, né, de um músculo liso, onde essas células se apresentam, olha só, alongadas, do tipo fusiforme, né? O nome fusiforme se dá porque apresenta no formato de fuzil, tá? É uninuclear, né? Apresenta uma contração relativamente fraca em relação aos demais tipos musculares, de contração involuntária e lenta. Já no músculo cardíaco, reparem que nós apresentamos como se fossem essas arranhaduras que vocês podem observar aqui na lâmina histológica, né? São os denominados aqui estriações transversais, porque está transversalmente a fibra muscular, que é essa direção, né? Normalmente apresenta-se um núcleo celular central, tá? Essas estriações e a união dessas células se dá pelos denominados discos intercalares. Aqui fica nítido os discos intercalares e como que se deu essa ramificação, tá? A contração é involuntária, rápida e forte. Já o músculo estriado esquelético são células que são bastante alongadas, com muitas estriações transversais, apresenta-se multinucleado, então tem mais de um núcleo, né? São vários núcleos periféricos, inclusive, tá? Ao longo da célula. É com uma contração voluntária, forte, descontínua, porque é de acordo com a nossa vontade, né? E a contração ela é rápida. Aqui um esquema demonstrando, né, esses tipos musculares, o músculo esquelético, né? Musculatura alongada, multinucleada, com os núcleos periféricos, várias estriações transversais. Isso aqui é um corte longitudinal. Quando a gente pega um corte transversal, podemos observar que o núcleo se encontra periférico e aqui nós temos vários pontos que já vamos identificar o que são, mas são as miofibrilas. Aqui nós apresentamos os músculos cardíacos, tá? As fibras musculares, denominadas de miócitos, tá? Onde apresenta-se um núcleo central com grande ramificação, tá? Por discos intercalares. Num corte transversal, nós apresentamos um núcleo na posição central da fibra muscular, tá? E essas células aqui com bastante contato. Nós temos aqui, né, como ela apresenta várias ramificações, nesse corte pode se apresentar diferentes diâmetros. O músculo liso, ele já apresenta um formato fusiforme, né? É uma célula única em formato fusiforme, um núcleo central, tá? E não apresenta estriações transversais. Então, a organização do músculo esquelético,
né, estriado esquelético, ela vai se dar da seguinte ordem. Aqui nós temos, então, o músculo macroscopicamente, né, que nós podemos visualizar. Quando se faz um corte transversal no tecido muscular, podemos identificar aqui tecidos que estão envolvendo este músculo, como o epimísio, tá? Nós podemos identificar fascículos, tá? Aqui nós temos um fascículo que vai ser recoberto por perimísio, tá? Então aqui o perimísio vai estar envolvendo os fascículos, e dentro de cada fascículo nós vamos apresentar células, as ou denominadas de fibras musculares. Quando eu falar, eu tenho uma fibra muscular, significa que eu estou falando na unidade do músculo estriado esquelético, ou seja, na célula muscular estriado esquelética, tá? Então, envolvendo cada célula, nós temos o tecido conjuntivo denominado de endomísio. Epimísio envolve todo o músculo, perimísio envolve os fascículos e endomísio envolve as fibras, ok? Bom, se eu pegar aqui uma fibra, uma célula, né, deste músculo, podemos identificar que dentro dessa célula nós vamos ter vários feixes, tá? Essas miofibrilas, que são esses feixes aqui, né, completos, estão envolvidos aqui, circundados por várias organelas, né, como podem ver aqui nós temos mitocôndria, retículo sarcoplasmático, né, que é o mesmo que endoplasmático, só que como nós estamos falando de tecido muscular, né, nós temos aqui o sarcoplasma, porque a unidade funcional, tá, do tecido muscular é denominado de sarcômero, que nós já iremos identificá-lo, ok? Então agora nós vamos pegar aqui a miofibrila, e quando a gente pega o que compõe cada miofibrila dentro aqui da nossa célula, verificamos que nós temos miofilamentos, e esses miofilamentos são denominados de miosina e actina, são proteicos. Então nós temos a proteína miosina e a proteína actina, principalmente, dentre várias outras. Reparem, então, aqui nós pegamos uma fibra muscular, tá? A miofibrila, nós estamos pegando aqui, e vamos identificar quais são os miofilamentos que estão, como que ele se dá a organização desses miofilamentos. Ou seja, por que aparecem as estriações transversais, né, pela microscopia? Reparem, nós temos então os miofilamentos que vão estar compondo aí a miofibrila, né? São a miosina, ok? Que vão ser denominados de filamento espesso, e a actina, denominado de filamento fino, tá? Bom, reparem a organização: filamento espesso, né? Aqui, e filamento fino. No momento em que eu tenho a interposição de filamento espesso e fino, eu tenho uma densidade, ou seja, se a gente for colocar numa micrografia, né, eletrônica, vai ficar mais escuro nessa posição, porque eu tenho uma quantidade maior ali sobre a posição de proteínas. Aonde eu tenho apenas filamento espesso, eu tenho uma outra coloração, uma outra densidade, e onde eu tenho apenas filamento fino, eu tenho uma outra densidade, tá? Nós temos então que proteínas que vão realizar ali essa fixação, tá? Da actina e da miosina, aqui nessa unidade, denominada de sarcômero. O que é o sarcômero? É a unidade funcional do músculo composta por actina e miosina, especialmente. O sarcômero, ele tem a distância entre cada linha Z, ou seja, de uma linha Z a outra, nós temos aí o comprimento do sarcômero. E quando nós temos a contração muscular, o que seria a contração muscular? Seria a aproximação das duas linhas Z, tá? Então, seria a aproximação dessas linhas Z, seria a contração muscular, ou seja, a redução do tamanho do sarcômero, tá? O sarcômero, ele é composto, então, ele vai de uma linha Z a outra, e essas unidades, essas regiões aqui mais densas,
nós vamos ter, microscopicamente falando, né, faixas e bandas, né, distintas, denominadas de banda A, de banda I, né, formando aqui então o nosso sarcômero. Reparem que as fibras espessas são compostas por miosinas, que apresentam aqui várias porções, né, densas, aí, que a gente fala de cabeça da miosina, que vai de encontro com os filamentos de actina. Os filamentos de actina vão ser compostos por monômeros de actina, troponina e tropomiosina, formando então aí o filamento fino, ok? Aqui, né, vocês podem ver com um pouco mais de detalhe que nós apresentamos então o filamento espesso, a miosina, né, com várias cabeças de miosina, a de encontro com os filamentos finos de actina. Quando ocorre a união, né, a conexão, a apresentação ali da cabeça da miosina, tá, na porção da actina específica, nós temos ali que essa miosina, que é uma proteína motora, ela vai puxar, fazendo uma força de tração, tá? Aqui. Uma força de tração nesse sentido, tá? Aqui, dos filamentos e das linhas Z, dos filamentos de actina, tracionando então a linha Z. O que vai fazer com que a musculatura ela vai gerar um encurtamento, ok? Então, a contração muscular no músculo, quando nós visualizamos macroscopicamente, vai ser dado na direção das fibras musculares. Então, nós temos como contração, como os tipos de contração muscular, nós vamos ter uma contração do tipo concêntrica, ou seja, eu tenho o encurtamento das fibras musculares, tá? Então, concêntrico significa que o meu sarcômero está fazendo força a fim de fazer a união da linha Z, tá? Diminuindo o sarcômero. Eu tenho contração do tipo excêntrica. Quando eu estou deixando, por exemplo, o livro, ele indo em movimento para baixo, eu estou no meu músculo bíceps aqui anterior fazendo uma contração excêntrica, ou seja, eu estou contraindo, mas o meu músculo está se alongando, as minhas linhas Z estão se afastando. E ainda eu tenho contração do tipo isométrica, né? Métrica aqui, né, de medida, iso, de igual, ele mantém o tamanho da musculatura. Então, eu tenho uma contração, uma tensão muscular, mas que o meu músculo permanece com o mesmo comprimento, tá? Ainda há um termo muito usual falando-se de tônus muscular. Tônus muscular é o nome que se dá à contração involuntária, muito fraca, tá? Decorrente das unidades motoras que estão inervando cada feixe de fibras musculares, mas que mantém a sua musculatura num tônus, ou seja, numa, entre aspas, uma maciez adequada. Ou seja, se você está em repouso, se você se tocar, você vai ver que o seu músculo, ele apresenta uma determinada maciez, um determinado tônus. Se você realizar uma contração isométrica, né, você está aumentando ali aquele tônus para que ocorra aquela contração. Então, ele se torna mais rígido, ok? Então, o tônus muscular, ele vai ser um termo empregado para caracterizar ali o tônus em momento de repouso, tá? O quanto que você tem de contração involuntária fraca no momento de repouso, né? Nós temos aí indivíduos que, por exemplo, algumas síndromes que geram hipotonia, eu tenho tônus muscular mais reduzido, como, por exemplo, os indivíduos que são acometidos com a trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down, né? Apresentam uma hipotonia global, né? Ou seja, eles são, se você aperta o braço, né, ou a musculatura desse indivíduo, você vai ver que ele tem um tônus mais reduzido, ou seja, ele é mais, entre aspas, macio, tá? Nós temos ainda que a nossa musculatura,
ela vai apresentar aqui o ventre muscular, onde ocorre realmente a contração, e o tendão muscular, que é a região onde vai ocorrer a conexão entre as partes ósseas, tá? Da musculatura. Bom, sempre o tendão, ele no músculo, tá, estriado esquelético, ele vai estar ele vai estar cruzando uma articulação. Então, toda articulação que um músculo cruza, aquele músculo vai fazer uma ação sobre aquela articulação, tá? Por exemplo, o músculo bíceps braquial, ele está cruzando duas articulações. Então, ele cruza a articulação glenomeral e ele cruza aqui a articulação, né, do cotovelo. Então, nós vamos apresentar movimento que tanto de flexão de cotovelo, como também movimento ali na glenomeral. Os músculos também, eles podem ser classificados quanto à sua função, como sendo agonista, antagonista ou sinergista. O músculo agonista é aquele o qual a contração, ela vai gerar um movimento ativo. Suponhamos, no momento que você está realizando a flexão aqui do seu antebraço, tá? Aqui do antebraço, o músculo agonista é o músculo que está sendo encurtado, ou seja, o meu bíceps braquial. E o músculo antagonista é o músculo que está opondo aquele movimento. Ele está se alongando, ou seja, é o meu tríceps braquial. Então, aqui meu músculo agonista, no flexão de cotovelo, meu músculo antagonista, na flexão de cotovelo. No momento em que eu faço a extensão do cotovelo, ou seja, agora eu estou fazendo um movimento aqui para baixo, aí inverte-se essa ordem. O meu músculo agonista passa a ser o meu tríceps braquial e o meu antagonista passa a ser a meu bíceps braquial. Entretanto, para que eu consiga fazer movimento apenas na região do cotovelo, sem movimentar a minha articulação glenomeral, eu preciso ativar a musculatura acessória, que é denominada de sinergista, que vai impedir movimentos indesejados. Por exemplo, nós temos aqui musculatura deltoide, peitoral maior, grande dorsal, vão manter a articulação glenomeral estável para que ela não tenha movimento. E ele vai manter, para que não haja movimento, inclusive, como que vai ser essa contração? Isométrica, ok? Aqui, então, o mesmo exemplo, mostrando o cotovelo flexionado, agonista e antagonista, quando estendido, agonista e antagonista. O nosso corpo, para realizar movimentos, né, é um sistema basicamente de alavanca, tá? Então, nós utilizamos muito dos princípios da física, tá? Então, se eu faço uma carga que eu estou pegando um peso, eu vou ter que fazer uma força maior. Lembrando que a contração se dá na direção aqui das fibras. E o ponto de inserção do músculo é de fundamental importância para melhorar essa alavanca, tá? Pensando aqui que a gente tem que fazer uma força, então, de torque aqui, né? E aqui a articulação, ela vai ser a região aqui da rodana, né? Que vai estar em movimento. Né? Então, se por um acaso, né? Eu tivesse a região de inserção aqui, né? Do bíceps braquial, ela é providencial para poder ter uma maior força durante um sistema de alavanca. Ainda, nós temos que o nosso tecido muscular estriado esquelético, ele vai ter uma variação no diâmetro das fibras, dependendo de alguns fatores. Dentre eles, o músculo que nós estamos considerando, né? A região a ser estudada, a idade do indivíduo, né? Isso fica claro. O sexo, né? Indivíduos do sexo masculino normalmente apresentam-se com diâmetros de fibras maiores, né? Mas isso também depende muito do estado de nutrição e do treinamento físico, tá? E as modificações que acontecem nessas fibras, né? Elas são caracterizadas do tipo hipertrofia, atrofia e hiperplasia, tá?
Então, isso aqui consideramos para a parte de biologia celular, que a hipertrofia é o aumento do volume das células, tá? Então, quando eu tenho uma hipertrofia das minhas fibras musculares, eu tenho um aumento do volume daquela célula, não do número de células. Para o aumento do número de células, eu tenho uma hiperplasia, tá? Como, por exemplo, acontece no nosso útero, né? No útero das mulheres, durante o período menstrual ali, tá? Ou durante o período que a mulher se encontra no estado gravídico, né? Que ela está grávida. E a atrofia, ela se dá ela se dá o termo, né? O nome, diminuição do volume das células, tá? A atrofia não necessariamente ela pode ser considerado como algo patológico, mas algo, vamos supor que um indivíduo, ele estava treinando, teve uma hipertrofia, e no momento em que ele parou de treinar, por exemplo, decorrente da pandemia, ele teve uma redução do volume das fibras celulares dele, né, das fibras musculares, perdão, fazendo com que ele tivesse uma atrofia. Não que isso seja patológico, mas o termo também pode ser usado na patologia para, por exemplo, um indivíduo que sofreu uma desnervação num determinado músculo, né? Ele vai ter ali uma diminuição daquele volume muscular por uma condição patológica, ok? Então, isso vai depender do estado e do caso clínico. Então, em relação à proliferação desses tecidos musculares, o músculo cardíaco, ele praticamente não se regenera, né? Ele apenas tem a formação ali de um tecido cicatricial no momento em que nós temos ali lesão do miocárdio, tá? Seria maravilhoso se nós pudéssemos ter aí uma regeneração do tecido cardíaco, porém isso só acontece nos primeiros anos de vida, onde nós estamos em intensa construção ali do organismo, tá? Mas no indivíduo adulto, isso não acontece, o que leva-nos a gerar muitos estudos, né, com vários tipos de terapia celular aí, para tentar realizar esse tipo de regeneração. Terapias regenerativas têm sido muito estudados. Bom, o músculo estriado esquelético, ele apresenta células, né, o tecido muscular, né, vai apresentar células satélites, ou seja, que são células mesenquimais ali, células tronco mesenquimais, que elas têm uma capacidade de diferenciação, de pré-diferenciação ali já para o tecido muscular, tá? E que pode sofrer processo de mitose ali e diferenciação dessas fibras musculares, para fibra muscular. Entretanto, esse tipo de regeneração, ele é limitado, tá? Então, se tem uma lesão na musculatura estriada esquelética, no tecido, né, muscular, você vai ter uma regeneração limitada, né? Porém, ocorre um certo grau ali de regeneração. Já no músculo liso, apresenta-se uma alta capacidade regenerativa, como a mitose dessas fibras de uma forma alta e que gera a reparação tecidual rapidamente, como por exemplo nos vasos sanguíneos, né? Então, os vasos serem lesionados, ele rapidamente ele consegue fazer essa interconexão entre as regiões, né, na região da musculatura lisa ali daqueles vasos, como por exemplo artérias e veias. Então, o músculo cardíaco, ele não se regenera, praticamente não se regenera, tá? Lógico, vai depender aqui da idade, mas ele não se regenera, podemos assim considerá-lo. Músculo esquelético se regenera parcialmente e o músculo liso, ele se regenera. Anatomicamente, nós temos que o músculo esquelético, ele vai apresentar duas porções. A porção aqui do ventre muscular, que é a porção carnosa, tá? Que é avermelhada, inclusive, pela miofibrila, né? Nós apresentamos aqui a região denominada de junção miotendínea, tá? Que é uma região onde tem a conexão entre as fibras e o tecido conjuntivo, a porção aqui do tendão, né? E essas extremidades esbranquiçadas aqui são denominados de tendões, podem ser em formato de fita, tá?
podem ser denominadas aponeuroses quando elas estão em formato de lâmina, como nessa região aqui está em formato de lâmina, é uma aponeurose. Quando está em formato de fita, é um tendão, tá? E vejam só nesta imagem aqui, nós temos uma região onde tem tendão. Reparem aqui no bíceps braquial, a gente tem uma aponeurose. Perdão, falei errado aqui. Aqui uma região onde a gente tem aponeurose, que é em formato aqui, né, de lâmina, tá? Aqui nós temos também uma aponeurose. Aqui, aponeurose na região do bíceps braquial. E aqui um tendão, tendão e tendão. E aqui região do ventre muscular. Então, o ventre muscular é a porção contrátil, é a porção ativa ali do tecido muscular, tá? Vai apresentar as unidades motoras, que é a região onde está recebendo a inervação, né? E daí vem o estímulo nervoso ativando este músculo a contração, tá? E a região do tendão, ele é constituído por tecido conjuntivo denso modelado, né? Por muitas fibras colágenas em paralelo, ok? A gente consegue verificar por aqui, para que haja um suporte de tensão de força. A função do tendão é transferir força, né, da musculatura para o tecido e vice-versa também, tá? E a região aonde nós temos aqui a união entre ventre muscular e tendão é denominada de junção miotendínea, tá? É uma região que se encontra, inclusive, mais fragilizada. Caso haja algum tipo de tensão onde não seja possível suportar pelo músculo mais aquela tensão, o ponto mais fraco, né, da musculatura como um todo seria na junção miotendínea, onde normalmente acontecem as lesões musculares, tá? Por ruptura, né? Quando ocorre ruptura total, vamos supor, de um determinado músculo, normalmente acontece nesta região. Então, reparem aqui que nós temos o tecido ósseo, tá? E aqui o ventre muscular e o tendão. No momento em que o músculo, ele se encontra relaxado, né? Nós temos aqui as fibras colágenas, tem algumas células cartilaginosas aqui entremeados a essa porção, né, do tendão ali, tá? Para fazer ali a reconstrução, produção de colágeno, né, dessas fibras. Uma zona ali de cartilagem fibrosa muito curta, próximo da região tendínea e o tecido ósseo. Então, no momento em que o músculo se encontra-se relaxado, as fibras do tendão também se encontram relaxadas. Quando há tensão, contração muscular, né, o músculo ele vai tracionar então ali, né, essas fibras, fazendo com que elas se tornem inteiramente estiradas, tá? Isso faz com que, olha só, no momento da direção da tração do alongamento, eu faço com que o meu músculo, o meu tendão, ele fique totalmente tracionado, tá? Nesta região aqui, ok? Ainda nós temos, né, como foi falado anteriormente, né, tecido conjuntivo, que vai envolver toda a musculatura, que vai ser ali o epimísio, né, no músculo como um todo, o perimísio pegando os fascículos e o endomísio pegando cada fibra muscular, tá? Nós temos envolvendo regiões, vocês estão vendo que tem compartimentos, né? Então, nós temos aqui compartimentos que pode ser dito anterior, posterior, lateral, tá? Dependendo aqui da região, da estrutura anatômica. E esses septos, né, essas secções, esses septos intermusculares vão estar dividindo os músculos. Os septos, eles vão ser constituídos ali por tecido do tipo epimísio, né, conjuntivo um pouco mais denso, tá? E nós vamos ter um tecido ainda envolvendo toda essa porção aqui muscular, denominado de fáscia, o tecido conjuntivo que vai estar revestindo, né, estes músculos aqui, são as fáscias, tá? Coincide com o epimísio também. Bom, então, se a gente pega um tecido muscular que ele tem que ter uma inserção, né, uma fixação em duas pontas, né, atravessando a articulação, nós precisamos compreender
né, aonde que se dá essa fixação. Então, nós vamos ter inserção proximal, denominada de origem, tá? Inserção distal, denominada de inserção mesmo, tá? Então, a inserção proximal, que dá-se o nome de origem, tá? É o local onde a peça óssea, ela não vai se deslocar, tá? Então, é o ponto fixo, é o que se encontra na região proximal, considerando os membros superiores e inferiores. A inserção distal, denominada de inserção, é onde ocorre o deslocamento da peça, tá? Ela se encontra-se distalmente, é o ponto móvel, tá? Bom, então, quando vocês forem verificar nos atlas de anatomia, nos livros, né? Vai estar escrito lá, origem e inserção de um músculo, significa inserção proximal e inserção distal. Ainda podemos classificar os músculos quanto à forma e disposição dos seus fascículos, tá? Quando a disposição ela se dá de forma paralela das fibras, as fibras podem ser consideradas do tipo, o músculo pode ser considerado, classificado como longo, curto, largos ou em leque. Quando a disposição oblíqua, pode ser semipenados, semipeniformes, peniformes ou multipeniformes. Quanto ao número de inserções proximais, tá? Lá na região da origem, o músculo pode ser classificado como bíceps, tríceps ou quadríceps. Nossa, professora, eu já vi músculo com esse nome, sim. Lembram-se lá das aulas de nomenclatura, né, em anatomia, que nós nos referenciamos por aquilo que há de maior característica dentro daquele tecido. Então, por exemplo, o bíceps braquial, ele realmente vai apresentar duas inserções proximais. Vamos voltar aqui nessa imagem. Nós temos aqui duas inserções proximais, aqui é a região do tronco, tá? E do tríceps, do quadríceps, da mesma forma. Bom, quanto ao número de inserções distais, como é distal, né, como se fosse uma cauda, então ele pode ser denominado de bicaudado ou policaudado. E quanto ao número de ventres musculares, pode ter mais de um ventre muscular, digástrico ou poligástrico, e quanto à sua ação. E daí a gente entra com os músculos, o grupo dos músculos flexores, adutores, extensores, né? Então, quanto à sua ação também, ok? Eles podem ser classificados. Então, de A a E aí são as formas de classificação dos músculos, né, no nosso corpo humano. Então, a organização dos fascículos, tá? Ela pode ser dada do tipo paralelo, né? Do tipo fusiforme, então vai ser do tipo alongado, né? Desses músculos no eixo longitudinal. Pode ser do tipo circular, como nós temos aqui o orbicular aqui dos nossos olhos, né? Parece como se fosse um esfíncter também, né? Semelhante, entretanto os esfíncteres são músculos normalmente liso, tá? Nós também temos, né, esfíncteres externos, por exemplo, do ânus, que tem uma ação musculoesquelética, esquelética, mas estou colocando que tem uma ação também de esfíncter. E aqui, por exemplo, no músculo, na orbicular aqui, nós também apresentamos. Músculo no formato dos fascículos do tipo triangular, semipeniforme, tá? Que aí, tá vendo? É como se fosse metade de uma pena, como se eu fosse desenhar aqui uma pena, e aqui o peniforme, e aqui multipeniforme, tá? Alguma bibliografia vocês podem encontrar como unipenado e bipenado também, é também aceitável. Então, aqui alguns exemplos, nós temos quanto à sua disposição paralela do tipo fusiforme, músculos longos, né? Como o músculo tibial anterior, olha aqui o músculo esternocleidomastoideo, né? O nome grande, né? Mas reparem, quando vocês forem estudar todo o músculo, peguem pelos pontos de inserção, origem e inserção, que ele vai te dar uma referência do nome dele. Então, o músculo esternocleidomastoideo. Então, aqui eu tenho o osso externo, a clavícula e o processo mastoideo.
Então, o esternocleidomastoide é o músculo, né, que vai fazer aqui a rotação e a lateralização da cabeça. Músculo tibial anterior se encontra anteriormente aqui, bem anterior aqui à tíbia, né? Então, músculo importante do tipo fusiforme, reparem aqui no formato das fibras. Quanto à disposição ainda paralela, nós vamos ter músculos do tipo largo, né, como o glúteo máximo, do tipo triangular, né, ou em leque também, tá? Do tipo peitoral maior. Nós temos músculos curtos, como o músculo masseter, né? Músculo muito importante na mastigação, ok? Que se encontra aqui no ângulo da mandíbula. Se você pressionar o seu ângulo da mandíbula e fazer como se fosse apertar os seus dentes, você vai ver a ação desse músculo, tá? Você consegue sentir a tensão dele. O músculo masseter é um músculo curto. Ainda nós temos, né, músculos semipeniforme, como o extensor longo dos dedos, né, e os peniforme, como o músculo reto da coxa, né, que apresenta aqui as duas porções, né, como se fosse ali parecendo uma pena. Ainda em relação ao número de inserções proximais, como eu já havia falado, músculo bíceps braquial, tá? Ainda nós temos o músculo tríceps sural, tá? Sural de membro inferior. Então, nós temos aqui os dois músculos gastrocnêmio e o músculo sóleo, aqui seccionado os músculos gastrocnêmios, tá? Mostrando então que nós apresentamos 3 porções de origem dessa musculatura. E o quadríceps, né? Que se encontra anterior na coxa, ele vai ter o vasto medial, vasto lateral, reto da coxa, e retirando o reto da coxa, nós temos o vasto intermédio. Ainda quanto ao número de inserções distais, pode ser bicaudado, policaudado, olha só, o músculo flexor dos dedos, que ele é policaudado, porque ele vai até as nossas falanges, né, para que haja a flexão ali dos nossos dedos. Em relação ao número de ventres musculares, nós temos aqui o músculo digástrico, que apresenta 2 ventres musculares. Reparem aqui, o músculo digástrico posterior e digástrico anterior, tá? Nós apresentamos aqui um músculo poligástrico, como o músculo reto abdominal, ó, 1, 2, 3, 4, né? Se encontra aqui 5 ventres musculares, tá? E aqui para vocês identificarem toda a musculatura, por favor, depois deem uma olhada aqui em todos os músculos que compõem o corpo humano, tá? Numa vista anterior e numa vista posterior. Por favor, observem, fixem a atenção de vocês para facilitar o estudo, tá? A região de inserção e a região de origem, tá? Pensando que a ação do músculo, ela tem que ser dada na direção das suas fibras musculares. Então, quando forem estudar, observe o direcionamento das fibras, tá? Dos traçados, porque ali vai te ditar qual que é o movimento. Muitas vezes o músculo ele não vai fazer apenas um movimento, mas ele faz vários movimentos, porque isso vai depender da porção que está sendo ativada e da junção das forças de ativação de todos os músculos ali que estão envolvendo-os em um único movimento. Um simples movimento de pegar a caneta à sua frente, quantos músculos você está ativando, né? Quantos músculos estão ali como agonista, antagonista, sinergista, né? Então, agora, passem a pensar em cada movimento realizado, os músculos que estão sendo ativados, qual é agonista, qual é antagonista, qual que é sinergista, né? Como que está o sistema de alavanca, se é uma contração do tipo concêntrica, excêntrica ou isométrica, né? Agora você já tem subsídio para poder pensar de uma forma anatômica. Bom, é isso. Fico à disposição para tirar dúvidas de vocês. Ótimos estudos e até mais.